O primeiro texto que nós vamos apresentar aqui, gente, é a questão da gestão educacional, quando Silveira faz algumas reflexões, apresentando que existem complexidades no processo administrativo e estas complexidades elas apontam para também os desafios do ato de administrar, de gerir processos educacionais. E aí ele vai colocar o seguinte: ele vai colocar que o sistema educacional, ou a oferta da educação para as pessoas, quer seja na educação pública como na educação privada, apresenta a educação sob duas perspectivas. Essas duas perspectivas, elas são paradoxalmente antagônicas, e elas refletem nada mais, nada menos do que aquilo que é a sociedade brasileira e como a educação ela é apresentada ou ela é oferecida por partes ou grupos distintos da sociedade, né? A primeira perspectiva é aquela que aponta para a educação como sendo a vilã na sociedade brasileira. Quando apresenta-se essa ideia, fazendo-se comentários ácidos ao processo educativo, esse diálogo ele é desenvolvido na medida em que justifica-se que determinada parte da população brasileira não alcança determinada situação econômica favorável, não alcança a realização ou desenvolvimento de determinado processo educativo no ensino superior, como que indo para determinados cursos que considerados cursos de elite, devido ao processo educacional, devido à estrutura educacional, no sentido de que alguém dirá assim: eu gostaria de fazer o curso de direito, eu gostaria de fazer o curso de administração em tal instituição. Eu não entrei, eu não fiz porque, infelizmente, o meu ensino médio foi fraco, ou porque todo o meu histórico escolar não me deu condições, não me deu aporte, não me deu conteúdo para que eu pudesse entrar em uma escola ou uma faculdade pública, ou até numa faculdade privada, para que eu pudesse ter uma boa formação no ensino superior e poder, assim, melhor concorrer nos espaços de trabalho na sociedade. Então, essas conversas, esse diálogo, atribui à educação, aos processos educativos, à estrutura educacional, como sendo a vilã, a culpada por esta situação. Por outro lado, existe também um outro discurso. O outro discurso que, de repente, dentro da mesma conversa, isto é possível, dentro da mesma conversa, alguém dizer assim: tudo bem, é uma escola, é um sistema educacional deficitário, é um sistema educacional que, infelizmente, não possibilita isso para nós, mas, se você precisa de alguma coisa, se você sonha, pelo menos, ter alguma coisa melhor, você tem que estudar. Mesmo que o sistema não seja adequado, mesmo que o sistema seja deficitário, mesmo que o sistema não seja igual a das escolas particulares, mas se você desejar alguma coisa, tem que ser pelo sistema educacional, né? Então, nós encontramos aí a ideia, na mesma conversa, a ideia de que, ao mesmo tempo, a educação ela é indicada como vilã e, ao mesmo tempo, como tábua de salvação para aqueles que desejarem, né? Até existem algumas expressões, umas expressões icônicas, nas quais se fala, que se existe um processo mais revolucionário que o ser humano pode ser submetido, esse sistema revolucionário é exatamente conceder a ela a oportunidade de estudar. Então, a educação está dentro desse diálogo, desse debate, como sendo ora vilã, como sendo ora tábua de salvação. Muito bem. E aí, nesse contexto,
quando se discute isso, existe a realidade do gestor, né? O gestor ele está dentro dessa responsabilidade de administrar os espaços educativos para torná-los espaços os mais adequados para toda a população, considerando que, de fato, existem espaços escolares que o ensino é deficitário, é fraco. Então, esse gestor comprometido com a criança, comprometido socialmente com o seu setor, esse gestor ele pode empreender atividades, ele pode organizar a sua escola com o objetivo de que, pelo menos na sua escola, exista o mínimo de qualidade possível no processo de ensino, né? O mínimo possível. É nesse sentido que o gestor ele é convocado eticamente, sob uma perspectiva ética, a dar resposta positiva diante desta situação. Qual situação, professor? A educação ela é vilã ou tábua de salvação? Ele é convocado a dar resposta a essa demanda social, não que ele possa resolver tudo, porque a questão da educação na escola é uma questão muito ampla, que tem a ver com dinheiro, com políticas públicas, com questões administrativas e burocráticas. Mas ele é convocado a dar uma resposta porque ele é quem está administrando todos os processos. E, portanto, ele pode adequadamente, pelo menos, possibilitar algumas tomadas de decisão para resolver algumas situações próprias da sua escola. Ele não pode mudar o sistema educacional, mas ele pode melhorar a educação que é oferecida na sua unidade escolar. Então, é a partir daí que a figura do gestor é apresentada como alguém que pode efetivamente mudar alguma coisa. O mundo da educação possui muitos elementos do mundo empresarial, embora essa afirmativa não seja unanimidade no segmento, ela precisa ser considerada. O que o Silveira coloca é uma verdade, visto que nós já estudamos anteriormente e percebemos que existem elementos, que existem conceitos, que existem procedimentos comuns em qualquer... Existem procedimentos comuns em quaisquer, atividades a serem administradas pelo ser humano. Tá certo? Então, veja. Então, considerando que o mundo empresarial possui regras, procedimentos, cronograma, processos administrativos, e que nós percebemos que não igualmente, mas por semelhança, os espaços educativos também apresentam determinadas demandas que exigem um cronograma organizacional, procedimentos metodológicos para para orientar a gestão na escola. O gestor educacional ele pode muito bem beber na fonte dos autores da administração empresarial e encontrar nesses gurus da administração empresarial orientações aplicáveis ao espaço escolar. Certo? Então, aí nós temos, diante dessa realidade, a necessidade do próprio gestor ele se ver interessado em aprender. No sentido de que o gestor, compreendendo que existem elementos comuns da gestão, os vários espaços de realização do ser humano, né? Então, esse professor ou esse gestor
ele vai procurar essas mais variadas experiências, aprender com essas experiências e aplicar essas experiências dentro do espaço escolar, né? Com uma diferença, entre outras, é que no espaço escolar não pode existir o aspecto da mercantilização da educação, até na escola privada. Se o gestor é comprometido eticamente com o processo educativo, existem limites para o uso de determinadas ações administrativas próprias da empresa. Porque, como nós já vimos em outras aulas, a empresa ela não considera as relações humanas, elas tendem não dar a ênfase nas relações humanas. Determinadas empresas que são dirigidas por aspectos puramente mecânicos dão ênfase mais às metas, aos objetivos, do que às relações pessoais e a dinâmica dos aspectos próprios do ato educativo, que implica em relacionamento, em afetividade, em resolver questões mais emergentes a partir de uma relação dialógica com as pessoas com quem nós estamos trabalhando, e não apenas meramente através de e-mails ou documentos assinados, os quais ordenam e mandam que as pessoas ajam dessa ou daquela maneira ou que alcancem determinados objetivos e metas, certo? Então, é preciso perceber que existem estes elementos comuns, mas é preciso uma dose considerável de sensibilidade da parte do gestor, né? Aí vai dizer, mesmo um crítico da mercantilização da educação sustenta que a educação é, em vários sentidos, uma oportunidade de negócios. E aí tem um ponto interessante. O que Ball está dizendo é que muitas pessoas elas mercantilizam a educação. Existem escolas que estão aí oferecendo processos educativos, pensando tão somente no lucro que se pode obter a partir da oferta, da venda desse serviço que é a educação, né? Mas, ao mesmo tempo, o autor ele nos chama a atenção que uma pessoa ela pode efetivamente ter compromisso ético e moral com a educação e oferecer uma boa educação, oferecer um bom sistema educacional. Uma escola particular pode oferecer uma educação humanística voltada para a formação de cidadãos críticos, certo? Sem precisar negar a importância do conhecimento técnico e do conhecimento científico, né? Então, pode-se ter lucro trabalhando na educação e pode-se ter lucro na medida em que a escola é administrada por princípios técnicos, por princípios profissionais. Entretanto, somando-se a isso, também temos aspectos éticos e morais que devem ser desenvolvidos, que devem ser apresentados também, né? E aí, em relação aos ambientes de educação e sociedade, o que é que nós percebemos? O autor vai dizer que a escola é uma instituição social. E como instituição social, há intensa relação entre os atores e o ambiente social. E isso implica dizer o quê? Que a escola, como ente social, ela reflete toda a dinâmica, ela reflete todo o debate, ela reflete todas as intrigas, todas as insatisfações e todas as cooperações e aspectos positivos também do mundo social. E aí, nessa realidade, na qual a escola é micromundo do mundo social, ou seja, ela apresenta as mesmas demandas, as mesmas dificuldades relacionais, os mesmos debates relacionados a grupos sociais, a política, a relações de gênero,
né, de raça e assim por diante, compete ao gestor melhor, mais adequadamente administrar toda essa dinâmica interna, buscando coordenar essas diferenças, buscando coordenar essa realidade na qual se apresenta conceitos distintos, né? E a partir dessa coordenação relacionada a conceitos, a ideias, a modo de ser, a perspectiva de vida diferentes, esse gestor minimizar os conflitos, ter inteligência emocional para ser o elemento que promove a harmonia dentro do trabalho no qual ele realiza. Então, a relação de um coordenador para com os seus professores também pode ter o mesmo movimento. É um movimento de harmonia, de consideração, de respeito. E essa harmonia entre coordenador, professor, professor, coordenador, professores e outros atores que trabalham na escola, certo? Depende em muito da figura do gestor para estabelecer regras, para conduzir processos de diálogo, para que essas situações que podem ocasionar tensão no espaço escolar possam ser minimizadas. E aí, então, né, por outro lado, aqui diz, o poder interno exercido por um diretor pode ser aniquilado diante de uma autoridade do poder público ou até mesmo de um agente financiador. E aqui o autor ele nos mostra o seguinte, o debate dele aqui é que, às vezes, o gestor, a autoridade dele pode ser questionada por aqueles que têm o poder de mando acima dele dentro da estrutura educacional. Em que sentido? Por exemplo, o gestor ele realiza uma atividade, ele está conduzindo a sua escola de uma determinada forma, né? Aquela forma que ele considera que é a melhor maneira de conduzir a sua escola, visto que ele conhece a comunidade. Mas todos nós sabemos que o diretor ele representa políticas públicas, ele representa a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. Nesse sentido, às vezes, algumas orientações que são dadas da Secretaria para o diretor, às vezes, destoam, diferenciam de certos valores e procedimentos com os quais ele já estava acostumado e os quais eram regras para dirigir a escola em que ele trabalha. E aí, novamente, o processo de ter sensibilidade, inteligência emocional, novamente se faz presente. O gestor ele tem que ter a inteligência para saber trabalhar tanto com os seus colegas, como também tem que ter inteligência emocional, tino técnico, para também manter boas relações com aqueles que são superiores a ele, porque a sua boa gestão no trabalho também depende dessa boa relação com a secretária de educação, ou com aquele que é o administrador geral ou financeiro, ou aquele que é dono da escola privada. Na medida que o gestor ele mantém uma boa relação com os colegas, na medida que esse gestor ele também administra uma boa relação com aqueles que são autoridade acima dele, então ele vai ter todo o ambiente adequado para ele executar o seu trabalho de gestão de maneira correta, científica, técnica e, ao mesmo tempo, comprometido com o sistema educacional, né? E, a partir daí, né, nós vemos um exemplo do ensino superior, que tem a ver exatamente conosco, né? Os autores vão dizer o seguinte: uma das funções mais negligenciadas na instituição do ensino superior é a sua gestão.
E aqui ele coloca alguns elementos relacionados a essas dificuldades. Se atribuir a função gerencial na escola uma dimensão essencialmente operacional e secundária, certo? Noutras palavras, ele está mostrando aqui que, às vezes, coloca-se o aspecto da gerência, né, como sendo algo não tão relevante ao processo de gestão de uma faculdade. E isso também aplica-se também à própria escola, certo? No sentido, e quando nós refletimos sobre isso, mostra exatamente o conflito que às vezes existe na gestão educacional, no sentido de que alguns optam mais por aspectos pedagógicos e outros optam por aspectos mais burocráticos. Enquanto a linha média, eu penso que é exatamente o caminho que deve ser seguido por aquele gestor que quer fazer diferença no espaço educativo do qual ele trabalha. Em outras palavras, ele não pode esquecer de que ele é a pessoa responsável para gerir, então a dimensão operacional ela é importante, não pode ser colocada em segunda ou terceira instância lá, ela tem que ser colocada dentro do espaço adequado, como tendo conceitos e procedimentos corretos para administrar a escola ou a faculdade, e, ao mesmo tempo, esse gestor também da faculdade ou de uma escola também não pode esquecer que aquele espaço que está sendo administrado não é simplesmente uma empresa, é um espaço educativo. É um espaço educativo. Isso quer dizer que esse gestor também deve ponderar nas questões ligadas à didática, à metodologia, as questões voltadas para a filosofia da educação, voltadas para o papel social daquela instituição de ensino superior ou médio, né, para a sociedade, para o setor na qual essa instituição está inserida. Tá bem? Outra questão diz a ausência de modelos próprios de gestão para a organização, e que, na verdade, é um dos elementos que exigem do gestor a capacidade de criar o seu próprio modo de gerir, né? Cada espaço educativo traz consigo as suas demandas, cada espaço educativo traz consigo as suas dificuldades, os seus desafios, as suas características. Cabendo ao gestor, né, olhar, então, os parâmetros gerais de organização e escolher qual seria o melhor modelo, né, pelo menos um modelo ajustável àquele espaço educativo no qual ele trabalha, né? Trabalhar sem parâmetros é muito complicado para aquele que vai administrar a escola. Ele certamente precisa de um referencial, ele precisa saber como trabalhar com os colegas, dar prioridade a qual elemento da gestão escolar, como fazer isto. E, às vezes, como lhe falta esse padrão, pelo menos para iniciar o processo administrativo, às vezes passa por vários reveses, por várias situações complicadas, e isso também interfere diretamente na qualidade do ensino. E, por fim, aqui diz o predomínio de uma prática amadora e professoral na gestão. As pessoas escolhidas para ocupar as posições de gestão não possuem preparação formal e adequada para a experiência de assumir posições gerenciais. E vai aquilo que nós já discutimos em algumas oportunidades. Às vezes, nós temos pessoas que são muito interessadas na instituição, têm bom coração, são proativas para ajudar, mas essas pessoas elas não têm o perfil de administradores. E isso acarreta dificuldades seríssimas no processo de gestão, quer seja de uma faculdade, quer seja de uma universidade, quer seja de uma escola pública ou privada. O que o autor ele apresenta aqui é que gerir implica em ter conhecimento técnico,
que gerir implica em ter conhecimento científico. Gerir implica em ter conhecimento, habilidades e competências. E digo mais, acrescentando, gerir implica ter também uma personalidade. Bons gestores possuem uma personalidade, características de personalidade que contribuem para o bom desenvolvimento da gestão escolar.